no ritmo das palmas. Tchá, 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 tchá. E eu chamo para as palmas do auditório, para pregar sobre liderança, juventude e missão, o Jefferson Cruz. Uma salva de palmas. Jefferson Cruz, Sassa, que só queima. De novo cantando. Somos tua igreja e Vem Espírito Santo sobre o nosso querido Jefferson Cruz. Somos sacrifício. Canta, canta, juventude do TLC. Canta, juventude do Brasil. Aqui, agora levantando os braços lá no céu. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Você já possa Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. você possa reacender diante de ti. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Boa tarde. Não, tá muito fraco. Vocês acabaram de almoçar, né, gente? Boa tarde, família. Boa tarde. Melhorou. Meu nome é Jefferson. Todo mundo me conhece como Coelho. Eu faço parte da Diocese de Santo Amaro. Graças a Deus. A diocese mais louca dessa vida. Pode se sentar. Acho que a gente começou bem, né? Queria falar para vocês um pouquinho aqui sobre jovem liderança, sobre aquilo que é ser jovem liderança. Já falaram para nós aqui a nossa relação com Deus, a nossa relação com nós mesmos, e eu quero falar da nossa relação com o próximo, daquilo que a gente vai ter com o próximo, como se relacionar com o próximo, como a nossa liderança tem que se relacionar com o próximo. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Colossenses 3, para sempre buscarmos as coisas do alto e não as da terra, pois morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, então vós também com Ele sereis manifestado em glória. A palavra do Senhor está dizendo para nós buscar o alto. O que é buscar este alto? Buscar o alto é que as coisas da terra já não te pertencem mais. Buscar o alto é revelar para o próximo aquilo que Deus revela em você. Buscar o alto é revelar no outro aquilo que Deus um dia revelou em você. O Júlio trouxe para nós e falou que o TLC muda as nossas vidas, o TLC um dia mudou a minha vida também. E a partir do momento que mudou a minha vida, eu comecei a revelar este buscar o alto, o sempre mais alto na vida do meu próximo, na vida daquele que estava do meu lado. Eu sei que quando a gente vem para eventos assim, a gente costuma sentar perto de quem a gente conhece e tudo mais, mas você já tentou olhar para as pessoas que estão aqui, que você nunca viu na vida, que estão no mesmo propósito de buscar o alto, que estão no mesmo propósito de buscar a vontade de Deus? Ser líder jovem é buscar a Deus acima de tudo. É buscar a Deus na nossa alegria, na nossa juventude. E quando eu digo juventude, eu não quero dizer só de idade, eu quero dizer de espírito, de amor, de coração. Então ser jovem e buscar o alto é ser de Deus. E a cada dia mais ser de Deus.
O cristianismo, ele nasceu para o outro, ele não nasceu para nós mesmos. Tanto é que o maior símbolo do nosso cristianismo é Jesus na cruz, onde ele se doa não por ele, mas sim por cada um de nós. Então, o nosso papel como jovem, como juventude, como movimento TLC, é se doar para o outro. É se doar para aquele que está por vir, para aquele que ainda não conheceu o movimento, para aquele que ainda não conheceu o amor, para aquele que ainda não conheceu a palavra, para aquele que ainda não conheceu a salvação. A palavra vai nos dizer que Cristo morreu para nos salvar, e como já somos salvos, devemos proclamar essa salvação, esse buscar o alto. Pois a palavra também vai nos dizer que devemos fazer em tudo, seja palavra ou seja ação, em tudo, para honrar o nome daquele que é Jesus Cristo. E nós, como movimento TLC, independente de quantos anos de caminhada, já fomos gravados no peito esta vontade de anunciar, esta vontade de proclamar o amor. Eu costumo dizer, lá no nosso TLC, e a galera lá também fala isso, que quando a gente sai do TLC, a gente quer sair abraçando os postes, não é? A gente quer sair beijando um cachorro, dando bom dia para quem a gente nunca viu. Mas este não tem que ser um movimento, uma ação de apenas 3 dias ou apenas uma semana após o retiro, tem que durar pela vida toda. Quantas pessoas talvez que deveriam estar aqui, sentado na cadeira aí, e não está? Talvez porque ela já saiu do movimento e você nem lembra mais por quê. Talvez porque a gente não foi tão líder assim, para permanecer, para fazer que ela permanecesse ali conosco. Será que a nossa liderança tem revelado Cristo? Pois não adianta a nossa liderança revelar outra coisa, senão Jesus Cristo. Porque nascemos para revelar o autor da vida. O autor da vida que é Jesus Cristo. O autor da vida que é Deus. Se somos salvos para proclamar a salvação, para revelar aquele que nos salvou, para revelar aquele que nos chamou. Quem acredita aqui que tem um chamado dentro de si? Ninguém? E qual é o seu chamado? O seu chamado, o seu primeiro chamado, a partir do momento que você conhece Jesus Cristo, que você tem aquele primeiro encontro, é aquilo que o Senhor fez nos dizer: ide e fazer discípulos. Ide e trazei mais pessoas para este movimento. Ide e trazei mais pessoas para a sua realidade, para aquilo que você está vivendo hoje. Cada um tem uma história antes e depois deste movimento. E quantas pessoas talvez ainda estão vivendo no passado que a gente tinha, antes de conhecer o nosso TLC, antes de encontrar este movimento. Quantas pessoas ainda estão vivendo esta realidade? Então, quando a gente tem aquele impacto, aquele encontro com Cristo Jesus, a nossa primeira atitude tem que ser: ide. Ide e fazer os discípulos. Quando o Papa fez a jornada mundial aqui no Brasil, qual foi o tema dele? Qual foi o tema daquela jornada? Qual foi? Qual foi? Ide e fazei discípulos. Então, qual foi o tema da jornada? Alguém vai virar discípulo com esse ide seu aí? Sim ou não? Acho que as pessoas não vão virar muito discípulo com esse seu ide e fazei discípulos. Vocês não estão cansados que vocês pularam meia horinha aqui só, né, gente? Então, qual foi o tema daquela jornada? Olha como melhorou, véio. Tá vendo? Ide fazer discípulos. Por quê? Porque no primeiro ano que o Papa quis falar para a juventude, falar assim que depende de você. Depende da pessoa que está aí do seu lado, depende da pessoa que está atrás de vocês, depende de você fazer discípulos. Depende de você ir nesse ide, nesse anunciar. Pois o cristianismo, ele é um cristianismo de saída.
E a nossa liderança tem que ser uma liderança de saída. Não adianta a gente ficar dentro apenas do nosso movimento, da nossa realidade. Tem que ser uma liderança de saída. Devemos sair, devemos buscar, resgatar aqueles que ainda estão por vir. Aqueles que ainda não conheceram. O TLC ele é fruto de uma experiência de buscar aquele que estava nos seus piores lugares. O Mike falou para nós que o TLC, nos seus primórdios, começou a trazer prostitutas, pessoas drogadas, porque o Padre Haroldo e nós também devemos entender que o TLC tem que ser o nosso ID, tem que ser o nosso anunciar, tem que ser o nosso evangelizar, o nosso proclamar, porque não adianta a gente só vir e só participar do movimento dentro da nossa paróquia, só participar ou vir em eventos como esse, se a gente não anunciar para fora, se a gente não sair da nossa zona de conforto. O que Jesus mais gostava de fazer com aquelas pessoas era tirar elas da zona de conforto. Porque quando ele chegou ali para Pedro, para aquelas pessoas que estavam ali pescando, ele tirou ela daquela zona de conforto, pois tirou eles de serem pescadores para ser anunciadores da palavra. E não importa se o seu chamado não é música, não é pregação, mas talvez o seu chamado é o abraço. Quantas pessoas estão morrendo no mundo por falta deste abraço, por falta do nosso ID, por falta da gente mostrar e demonstrar a nossa liderança, o nosso amor, a nossa alegria de ser jovem, a nossa alegria de anunciar o verdadeiro amor. Quanto tempo talvez você fez o seu TLC e você continua na mesma função até hoje? Você ainda não tomou a coragem de anunciar e de ir. Vai. Porque o TLC ele nasceu, e o seu chamado nasceu para ir. Para você ir. Para você anunciar. Jesus um dia chegou num jovem e falou para ele, na verdade ele chegou e perguntou para Jesus o que ele precisava para seguir a Cristo. O Senhor disse para ele, vende todas as suas coisas e segue-me. E para ele aquilo era muito. Ele não entendeu que o ID de Cristo é se despojar de tudo. Que o nosso ir tem que ser despojar de tudo. Despojar até de nós mesmos para estar lá, para anunciar aquilo que a gente conheceu, o amor que a gente conheceu. Você conheceu o amor, sim ou não? Sim. E o que é que a gente está fazendo para anunciar este amor? Qual é a nossa maior missão hoje? É anunciar o amor, é anunciar aquele que nos salvou, é dar razão e valor àquele que nos amou. É anunciar aquele que nos deu a vida, nos deu a salvação. Os maiores discípulos de Jesus eram aqueles que menos sabiam falar. Mas o maior deles era um jovem. Você sabe qual é o nome daquele jovem? O mais jovem de todos aqueles discípulos? João. O mais jovem de todos os discípulos. Tinha Pedro, tinha Tiago, mas o mais jovem era João. E foi o único que foi até a cruz. Os outros fugiram, os outros correram, mas João foi o único que permaneceu até a cruz ao lado de Maria. Foi o único que ficou ali aos pés, pois o Senhor sabia que a juventude dele tinha coragem, que a juventude dele tinha amor, que a juventude dele tinha carinho. João era o único que se deitava no peito de Jesus. E ainda no Evangelho ele vai dizer, para citar a si mesmo, ele se cita como o discípulo que o Senhor mais amava. A audácia de ser jovem, de falar que eu sou mais amado do que o outro, de que eu sou preferido,
porque eu sou predileto, a audácia de dizer que Ele me ama mais do que os outros. Claro que no fundo ele sabia que não era isso, mas ele tinha essa audácia de dizer, Ele me ama mais do que os outros. Porque ele tinha essa coragem, esta liderança de ir, de dizer, eu vou até o fim, eu vou até a cruz, eu vou até as últimas consequências, eu vou anunciar até todo mundo sair, eu vou ficar. Então você tem que ter a coragem de anunciar e de ir até todo mundo sair e só permanecer você. Porque aí você vai ter a sensação do id, a sensação do ir, a sensação de que você está fazendo aquilo que o Senhor te pediu, colocando em prática a sua liderança. Você tem que ter aquela sua relação consigo mesmo, como o Ricardo falou, com Deus, como o Júlio nos trouxe, e com o próximo, pois não adianta a gente ter as duas se não tiver a terceira, pois o cristianismo nasceu para o outro. O cristianismo não nasceu para nós. Cristo não morreu para Ele mesmo, Ele morreu para o outro. Ele morreu para você, para cada um de nós. Sim ou não? Sim ou não? Sim! Eu quero fazer uma experiência com vocês, pode? Sim? Sim! Vamos treinar esta liderança jovem? Vamos? Então fique de pé nesse instante. Fique de pé, dá aquela espreguiçada aí, não ligue. Talvez não esteja mais no prazo de validade, mas é normal. O cara pulou, né, meu? Ficou aqui o dia todo, talvez não esteja ainda no prazo de validade. Eu quero fazer uma experiência com você, sim ou não? Sim! Antes da pregação, a gente começou a cantar sarça. E eu quero fazer uma experiência incrível com você nesta manhã. Somos família, sim ou não? Sim! Então eu quero que a gente se coloque como família. Que a gente se coloque como família agora. Amém? Amém. Então, olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha para a pessoa que está atrás de você. E eu quero pedir a permissão. Eu quero pedir a permissão que você saia do seu lugar neste momento. Saia do seu lugar rapidinho. Não tenha medo, não tenha medo. Saia do seu lugar, isso. Saia do seu lugar. Vamos treinar a nossa liderança, a nossa juventude. Saia do seu lugar rapidinho. Sem medo algum. Eu quero que você procure alguém que você não conhece, que você nunca viu na vida. Que você nunca viu na vida. Pois o Evangelho, ele veio para nos dar vida. O Evangelho, ele veio para ser do outro. A nossa liderança tem que ser para o outro. Não adianta a gente fazer tudo se a gente não for do outro. Procure alguém que você não conhece aí. Tem muita gente aqui, você vai achar alguém que você não conhece. Você vai achar alguém que você não conhece. Procure alguém aí. Fique do lado dela. Amém? Amém? Amém. Então presta atenção rapidinho aqui. Presta atenção rapidinho. Fique do lado dessa pessoa que você não conhece, nunca viu na vida. Mas ela é da mesma família do que você, fez o mesmo retiro do que você. Eu pedi para o ministério cantar uma canção, mas antes de cantar essa canção, eu quero que você olhe nos olhos dela. E tenha certeza de que ela é, para você, a face de Cristo. Que ela é, para você, a face de Deus. E quando o ministério cantar, como família, verdadeiramente, eu quero que você reze por essa pessoa. Você não sabe de onde ela veio, não sabe o que ela tem passado, como é que ela chegou aqui, qual é as suas dores, as suas aflições, as suas alegrias. Mas você é da mesma família do que ela. E você tem a autoridade de rezar por ela agora, nesse momento. Não importa o seu carisma, não importa qual é o seu carisma, pois a palavra vai dizer que todos os carismas, eles se unem para a mesma graça de Deus.
a multi-união dos carismas. E quando o ministério começar a cantar, eu quero que você comece a rezar por esta pessoa. A rezar verdadeiramente como uma família. Pois somos jovens para ir de contra o outro, para revelar a face de Cristo no outro, para anunciar o Cristo no outro. Preste atenção nesta canção e verdadeiramente reze por essa pessoa que você nunca viu na vida. Talvez essa é a única vez que você vai ver ela, mas talvez seja este o momento da salvação, do reencontro, da volta dela na sua caminhada, na sua vida. Vamos lá, ministério. Sou reflexo. Seja reflexo de Deus na vida desta pessoa agora. Seja reflexo do amor de Deus na vida de cada um aí. Você agora é um espelho da face de Deus. Você agora é a mão que essa pessoa estava precisando. Você agora é a mão que essa pessoa precisava. Pois sim, devemos cantar, se alegrar, mas também devemos rezar uns pelos outros, pois a palavra do Senhor vem nos dizer que devemos rezar uns pelos outros. Então reze verdadeiramente, reze com autoridade, reze pedindo para as aflições delas, mas reze como você é, autoridade na face dela. Você agora é um líder. Você agora é autoridade, você agora é Jesus, pois nada pode impedir o amor de Deus na vida dessa pessoa aí. Impediram de contemplar a tua face. Isso, se coloque a orar, a se despojar na vida da outra. Sou reflexo do teu amor. Foi para isso que o Senhor nos uniu aqui hoje, nesta tarde. Foi para orar uns pelos outros. Foi para dizer que a gente é um movimento de saída, de encontro ao próximo, de encontro de um verdadeiro amor, de revelar o amor que você conheceu no seu TLC para essa pessoa agora. Você é um reflexo. Pois nada pode impedir o amor de Deus de alcançar a sua vida. Me impediram de contemplar a tua face. Talvez essa pessoa está passando as aflições na vida dela. Talvez ela já não tenha mais a vontade de perseguir, de ser inteiramente de Deus. Mas você vai ser a face, a alegria dela. Pois nem as limitações, nada pode impedir o amor de Deus na sua vida hoje, meu amado. Me impediram de contemplar a tua face em mim. Dê o seu melhor agora, dê o seu melhor nesta oração. Pois a palavra vai nos dizer que aquele que dá muito mais recebe, e que tem mais alegria, aquele que dá muito mais. Sou reflexo, seja reflexo na vida dela do teu amor, e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor, e espelho da tua beleza, nem as limitações, nem as dores, nem as aflições vão te impedir de ser sinal profético na vida dessa pessoa. Contemple a sua face, a sua alegria, o ir, o chegar ao outro. Minhas imperfeições me impediram de contemplar a tua face em mim. Que você possa dar aquele abraço nesta pessoa neste momento, desejar a paz, pois tenho certeza que esta pessoa que você nunca viu foi um sinal gigantesco de Deus para a sua vida, pois somos todos da mesma família, somos todos em busca do mesmo reino, em busca do alto, em busca da alegria. Amém? Você pode voltar para o seu lugar agora. Voltando para o seu lugar.
Eu queria agradecer toda a confiança, agradecer a minha querida Diocese de Santo Amaro, agradecer toda a confiança dos meus coordenadores de estar aqui hoje, o Nacional. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui hoje. Só para o padre não me expulsar, antes que o padre me expulse, eu quero fazer um último momento com vocês, amém? Pode ser? Vocês autorizam? Sim! Então tá. Eu não sei se vai dar para fazer, mas a gente vai tentar. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí. Isso. E lá na minha paróquia a gente faz isso. Quem é da minha paróquia sabe. Todo final de encontro a gente faz isso. Para desejar força para a pessoa que está do lado. Então a gente vai contar até 3. Você vai levantar a mão dessa pessoa e vai falar força. Amém? Pode ser? Então vamos ver se vai ficar legal. Vamos lá. 1, 2, 3. Força! O ensaio foi legal. O ensaio foi bom. Então para valer agora, vai. 1, 2, 3. Força! Sempre mais alto, gente. Deus abençoe. Obrigado, Jefferson. Santo Amaro, São Paulo. Obrigado pela sua presença, Jefferson. Deus abençoe. Santo Amaro, São Paulo. Viva!